quando Deus mostra uma verdade, isso é para todo mundo. Então, eu recebo muitas ligações, eu converso com muita gente, o pessoal entra em contato, e tudo é para ajudar. Tanto essa irmã, que ajudei ela aqui, também, eu até disse para ela, olha, em um dado momento, eu vou pegar essa experiência, passar para os irmãos, porque é bíblico, é verdadeiro, e o inimigo está fazendo isso com muita gente. Então, amados, é o seguinte, tem uma irmã que ela tem um apreço muito grande por um amigo dela. Esse amigo dela, ele não é crente, ele não é evangélico, não é? Ele olha para a Bíblia segundo a sua ótica, entendeu? Então ele defende, né, vou até citar aqui para que os irmãos aprendam também, né? Ele defende a linha do espiritismo, de Chico Xavier, né, de Allan Kardec, tal, tal, tal. E aí então, o Chico Xavier, que já faleceu, ele foi uma excelente pessoa. Inclusive, uma certa vez eu passei na cidade onde ele morava, em Uberaba, tinha uns irmãos lá, os irmãos até me mostrou essa casa do Chico Xavier. E deu para ver, uma casa humilde, simples. Então, ele ajudava as pessoas, entende? E aí as pessoas pensam que o fato da pessoa ser boazinha, isso vai garantir para ela a salvação. Lembra que eu li que não é por obras humanas? Então, entendam bem, entendam bem. Se a pessoa fosse salva porque ela é boazinha e ajuda o próximo, então foi em vão a morte de Jesus Cristo na cruz. Para que Jesus vai morrer na cruz, sofrer tudo aquilo? Se existe uma outra forma de ser salvo, eu quero que você entenda isso, é simples. Eu não estou questionando a bondade da pessoa, porque eu acredito que o Chico Xavier foi melhor do que muito crente, possivelmente. Por exemplo, o Chico Xavier, né, foi melhor do que o ladrão que estava na cruz ali com Cristo. Tá certo? E o ladrão na última hora se arrependeu. E aí Jesus o perdoou e disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ponto. Agora, você olha para alguns ensinamentos que aí a pessoa está aprendendo. E aí acredita na reencarnação, acredita na consulta ali aos mortos. Então eu passei o texto para a irmã. Irmão, está lá no livro de Deuteronômio, tá? Capítulo 18. Vamos pegar aqui. Só para você ter uma ideia, tá? Deuteronômio, porque é importante que você também tenha isso em mente, não é? Então não vou só. Deuteronômio, capítulo. Deixa eu pegar aqui, aí vocês também pegam aí. Capítulo 18, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9, tá? Deuteronômio 18, 9. Diz assim, ó. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se acharás entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho, a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, e nem quem consulte os mortos. Irmão, está consultando morto? Tá, até hoje eu fiz, porque é meu parente, tal. Beleza, a palavra de Deus que está dizendo que não é para fazer isso. A pessoa é boazinha e tal, mas não é a questão de ser boazinha, a questão é de conhecer a verdade. Essa irmã dizia para mim assim, mas ele é tão bonzinho, ele é tão assim, né, sincero, justo e tal. Eu falei, então, pode ser que ele seja isso de acordo com os homens. Mas quando se trata de Deus, é a palavra. Irmãos, aprendam a separar uma pessoa boa da palavra de Deus. Então, você não está sabendo discernir. A palavra de Deus, ela está dizendo o seguinte, não quero que você consulte os mortos, acabou, sabe por quê? Está escrito aqui, leia lá, Deuteronômio, capítulo 18, diz lá, o versículo 12, pois todo aquele que faz tal coisa é a abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor, teu Deus, os lança diante de ti.
perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Porque estas nações que has de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Entendeu? E esses consultam aos mortos aí. Que são espíritos enganadores, são demônios. Tá? Porém a ti, o Senhor, teu Deus, não permitiu tal coisa. Ah, mas ele é bonzinho, então vou abrir uma exceção. Irmão, para com isso. Não permite. Entendeu? Então, a pessoa é boa, é ótima, mas ela foi enganada. E a pessoa é salva pela fé na verdade e não porque foi boa. Eu tenho parentes que são bons também, mas morreram sem Cristo. Irmãos, eu lamento. Eles ouviram, mas eles tomaram uma decisão. Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Acabou. Não é por outra coisa, nem por ninguém mais. Nem por mim aqui. Nem pelo padre, nem pelo pastor, nem por Chico Xavier, e nem pelo apóstolo Paulo, e nem pela a Virgem Maria. Ela não é a salvadora do mundo, ela foi a mãe de Jesus, fez o papel dela, pronto, morreu, está lá aguardando, está salva, glória a Deus, ponto. Mas ela não pode interceder por nós, ela está morta. Inventaram, o diabo espalhou isso e é multidões enganadas. E aí, outro detalhe para você casar com esse daqui, tá? E aí ele comentou, né, sobre da reencarnação, ok? Então vamos lá, nós estamos falando aqui de um assunto, não é para entrar em contenda, então eu não estou contendendo contra ninguém, eu estou pregando evangelho, eu não estou aqui numa roda, eu estou falando a verdade, e eu estou colocando ela, e aí, para isso, eu estou lendo a Bíblia. Então, você tem todo o direito de ler também, saber, né, pela tua palavra, que também está escrito. Talvez você vai dizer, eu nunca tinha visto isso, agora você está vendo, e aí você vai tomar uma decisão. Então, queridos, quando eu era católico, que eu tinha até meus 20 anos, 21 anos, eu acreditava na reencarnação, porque muitos da Igreja Católica acreditam na reencarnação, tá? E eu estou confessando para vocês, eu acreditava. Só que o Espírito Santo, eu ali na missa, né? Eu todo domingo estava lá, tudo que pedia fazer, eu fazia, porque eu era devoto mesmo. Eu acreditava em Deus e com os costumes da Igreja Católica. E aí, então, eles falavam sobre reencarnação, olha, eu estou sofrendo algo que eu vim dos antepassados, aquela coisa toda, então eu estava em débito com Deus, eu voltei numa criança, e nada disso está na Bíblia. Isso é invenção dos homens. Mas a gente que não estava lendo Bíblia vai caindo nessa. Porque vai confiando no papai, na mamãe, no avô, na avó, e a gente passa para os filhos passam para os netos. E vai enganando de geração em geração e todo mundo morrendo até que alguém se arrependa. E aí um dia o Espírito Santo falou para mim, dentro da Igreja Católica, ou falou aqui, ó, no meu ouvido, entendeu? Audivelmente. Vocês estão me ouvindo? Ok. O Espírito Santo falou para mim assim, você precisa ler a Bíblia. Ponto. Com aquela voz linda e maravilhosa, eu olhei para o lado, achei que até o rapaz, ó, a irmã do lado. Mas eles estavam olhando para o padre. Não estavam nem conversando comigo. Eu pensei, não é possível. Eu ouvi uma voz aqui, e é nítido, eu não tenho como negar. Irmãos, isso aí é experiência própria, estou dizendo. Como Deus fala com muita gente na Bíblia. Tem na Bíblia. E eu acredito que Deus também já falou com você. Agora, então eu falei, é verdade, eu não leio Bíblia. E eu não sei quantos aqui não lê Bíblia. Então pega essa experiência. E aí, eu falei, é verdade. A Igreja Católica naquela época, né, a maioria nem Bíblia tinha, não leva. E lamentavelmente hoje crente não leva a Bíblia, né? Ele leva um celular. E sabe lá se está abrindo o aplicativo, né? Abre mais o WhatsApp, Instagram, Facebook do que Bíblia. Então, meu Deus do céu. Então, o inimigo está afastando as pessoas da Bíblia. Não é? Para quê? Porque aí engana o cara. E Jesus sabia do meu coração. Ele fala, quando eu falar a verdade para esse menino,
ele vai se posicionar. Daí eu já sabia. Eu é que não sabia, mas eu estava ali. Eu era que nem Saulo, zeloso, achava que estava fazendo certo, mas quando Jesus apareceu, meu querido, aí virou um Paulo. Então eu estava ali 22 anos, devoto, 12 de outubro, ia adorar lá Aparecido do Norte, de joelho, e benzia aqui, benzia ali, crucifixo no peito, carregando um monte de coisa. E Jesus falou, só um jeito salva esse homem, né? Aqui, parafraseando. Vou orientar ele. O Espírito Santo veio e disse, leia a Bíblia. Entendeu? Quer dizer, ele me conduziu para ler a palavra. É lá que você vai aprender a verdade. E amados, toda a minha família, meus pais, meus irmãos, todo mundo acreditava nessas coisas. E aí então eu falei, bem, nem Bíblia eu tenho, à noite eu cheguei e fiz a reza, né? Ave Maria, né? Cheia de graça, tal, crendo em Deus Pai Todo-Poderoso e tal, né? E aí Pai Nosso que estás no céu, essa aí você sabe, todo mundo fala. E depois eu fiz essas rezas todas. Aí eu parei e falei assim, opa, Papai do céu, hoje eu acho que eu ouvi a tua voz. Então, o senhor disse para mim ler a Bíblia. Tudo bem, eu não tenho Bíblia aqui. Que vergonha. Mas não tenho. Mas amanhã eu vou comprar. Te prometo. Dormi. No outro dia eu acordo, né? Eu estava ali, eu era caixa, né? De um determinado banco. E eu era o 22º caixa naquela época. E aí a mesma voz que disse para mim no dia anterior para ler a Bíblia, era 11h15 da manhã, eu no caixa, iria sair 11h30 para almoçar. A mesma voz falou, olhe para a direita. Aí, opa, a voz de novo, é Deus, olhei para a direita. Quando olho para a direita, entra o homem com 3 Bíblias na mão, grande, e a Bíblia, pasmem todos, a Bíblia católica, com imagem de Papa, era o João Paulo II na época, entendeu? Eu gostava disso, imagem, fotos, anjo, né, os apóstolos, a Maria, tudo, Jesus, então nem se fala. Eu gostava disso. E Deus não me deu uma Bíblia protestante, que essa aqui é só de letra preta no papel branco, né? Aqui não tem imagem nenhuma. Pelo contrário, tá até gasta, né? Tanto que eu uso aqui, ó. Entendeu? Então o Espírito Santo é o maior e único, maior pregador da história. Ele é o evangelista. O Espírito Santo vai na medida da capacidade de cada um. Então confie nele. Confie nele. E aí, então, se me dá uma Bíblia assim sem imagem, eu ia ficar até meio, né? Sei lá, talvez eu não ia valorizar tanto. Mas ele sabia, quando eu vi, olha que legal o Papa, olha que legal a Maria, olha que legal, olha os anjos, eu vou ler. E quando eu olhei para a direita, amados, eu fiquei feliz da vida. Mas não era porque aquele homem estava trazendo a Bíblia. Mas eu, na hora, eu discerni, Deus está falando comigo. Pessoalmente, quem sou eu para ser merecedor desta graça? E aí eu olhava, então comecei a falar com o Espírito Santo, eu olhava para a direita e falava, Espírito Santo, ele vai vender, eu vou ficar sem nenhuma. Né? E eu era o 22º, tinha 21 pessoas na minha frente. Falei, ele vai parar, ele vai vender, eu acho que eu vou chegar lá, né? Eu disse, não, fica tranquilo, foi só para você. Mas ele passa por todo mundo. E chega no 22º, tá lá meu nome, a placa lá em cima, ele cita o meu nome e diz, você quer comprar a Bíblia? Eu falei, meu Deus do céu, é lógico que eu quero, muito obrigado e tal. Se aguarda um minutinho ali que eu não posso comprar aqui porque eu estou trabalhando. Eu vou sair já para o horário do almoço. E não, te aguardo, te espero aqui. Deu o horário, já saí, já fui lá. Né? Quanto que é? Já paguei, peguei aquela Bíblia, irmão. Alegre, feliz da vida. Lógico, aí fui comer, voltei a trabalhar e não vendo a hora de chegar em casa para ler a palavra de Deus. Cheguei em casa, mostrei para minha mãe, olha que Bíblia linda e tal, grande e dourada, né? Olha que bonito, meu filho e tal, e comecei a ler. Desde Gênesis, capítulo 1, no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz, e houve luz, glória a Deus. E eu falo, meu Deus, se Deus fala, as coisas acontecem. Irmãos, e é de Gênesis Apocalipse, você tem que ler. Então aquela palavra foi saltando no meu coração. E aí então, voltando a essa questão aqui, de que uma irmã está ali, né,
ensinando aquele rapaz e mostrando para ele. E eu já disse para vocês, Deuteronômio, capítulo 18, que não é para consultar mortos. Então, fazia isso, se arrependa. Deus não está aqui para condenar. Se arrependa, é só isso. Você está vivo ainda. A questão é agora, não é depois que morre. Depois que morre, já era. Vai lidar com Deus lá. Então, Hebreus capítulo 9. Quando eu li isso daqui, irmãos, eu joguei fora o que eu acreditava. É simples assim, não tem discussão. Por quê? Porque eu acredito na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz assim, ó. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Eu falei, o quê? Tem que ler de novo, não é possível. E, irmãos, escrito isso na Bíblia da Igreja Católica, que acredita em reencarnação, que acredita em adoração de imagem. Êxodo 20, né, versículo 4 ali, não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, mas uso de misericórdia até 1000 gerações. Jesus está escrito que não é para adorar imagem, não é para adorar. E eu olhando para a imagem ali na minha frente e beijando ela toda noite. E eu sou sincero comigo, irmãos. Não é com o crente A, com o irmão B, não é nada disso. Se a Bíblia católica, e essa aqui, que é a Bíblia, que é a única, diz que não é para adorar a imagem, então o que eu estou fazendo com aquela imagem na minha casa? Ô, irmão, é simples. É simples. E eu falei, Deus, eu vou retirar ela daqui. Deus falou, a sua família ainda adora isso aí. Eu só quero que você tire ela do seu coração. E depois você vai falar para sua família, e no tempo certo também eles vão ser libertos. E eu adorei a Deus pela primeira vez. E nunca mais uma imagem. E quando eu li Hebreus 9, 27, então quer dizer que o homem está ordenado morrer uma só vez? E a reencarnação, Jesus? Ele falou, pois é, meu servo, te enganaram todos esses anos. Mas Senhor está na Bíblia da Igreja Católica. Pois é, eles não querem ler a Bíblia. Por que eles não levam Bíblia? E por que o diabo não quer que crente lê Bíblia? Porque assim como engana lá, engana o espírita, engana o macumbeiro, engana o crente, engana o evangélico, engana o protestante. Por quê? Porque o católico acredita no padre e o protestante acredita no pastor. Para com isso, tem que acreditar na palavra de Deus. Pelo amor de Deus. Então, quando eu li isso daqui, que eu estou ordenado morrer uma só vez, e depois eu não vou voltar para pagar os pecados da vida anterior, e depois eu vou para um juízo. Falei, você tá de brincadeira? Você tá de brincadeira? Não. Então, irmãos, eu fui simples. Eu não medi preço. Amados, se eu contar o meu testemunho aqui, eu vou dizer para você, a minha família somos em 9. 9. Meu pai, minha mãe, 7 irmãos. Eu sou do meio. Tem 3 acima e 3 abaixo. Eu conto isso no livro, né, que eu coloquei, eu fiz aí do Objetos de Maldição. Então, todos eles católicos, acreditando em reencarnação e tal, tal, tal. Meus irmãos já foi até consultar, sabe, entidades. E graças a Deus, Deus me guardou. Eu nunca fui, nunca entrei em casa de ocultismo, de espiritismo, de macumba, nada disso, eu nunca entrei. Apesar de estar acreditando em algo 22 anos, mas eu não entrava nesses outros lugares. Deus me guardava. E aí, então, quando chegou o tempo de Deus revelar a sua verdade no meu coração, Deus viu que eu não fiquei oscilando em, sabe, em dois pensamentos. Já fiquei firme. Irmãos, eu não quero saber o preço que eu vou pagar. Jesus pagou com a sua vida, eu vou pagar com coisa pouca ainda. Mas a pouca coisa para alguns pode ser grande. Irmãos, olha, a minha família foi contra. O padre, não, cuidado, não faça isso. Eu falei, mas está escrito aqui, por que você não obedece? A gente obedece ao Papa. Então, mas o Papa deveria obedecer à Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus e não o homem. Não, mas a gente obedece a doutrina papal. Eu falei, então, olha, vocês ficam a doutrina papal e eu vou seguir a palavra de Deus. E assim eu fiz, irmão. Eu acabei, lógico, perdendo muitas amizades, ficando sozinha, mas e daí? E daí?
Eu sozinho não, nenhum deles vai me defender no juízo. Não tem ninguém que vai te defender lá diante de Deus. Vai para o juízo. Ah, mas o rapaz atendeu muita gente. O Chico Xavier, né, até escreveu muita coisa do além lá. É lógico que vai dizer que está tudo bem. Porque o inimigo vai enganar. Como aquela feiticeira, aquele espírito enganou ali o Saul. Então Deus fala, não é para consultar nada disso, que são tudo mentiroso. Eu abomino isso e lanço fora de mim. Eu não quero que vocês façam isso. Aí chega alguém e fala, isso é para o Deus deles, quem crê nele. Mas não quer dizer, irmão, você acha que Deus, não é? Você acha que Deus, quando fala algo para uma nação ou para alguém, não é aquela verdade para todos os homens? Porque você, que não é crente, que não teme a Deus e tal, que você está me ouvindo aqui e é de um ocultismo, Deus te ama. Você estando do jeito que está hoje, enganado como está, mas você veio de um único, que eu também vim, de um único, que é da semente de Adão. E Jesus te ama. Deus te ama. E a verdade que ele disse para o povo de Israel é para as nações também obedecerem. Só que, pasme você, até o povo de Israel não quis aceitar Jesus, que é o prometido das Escrituras. E Jesus, que ele veio para que eram os seus, e os seus não receberam. Então, sabe o que Jesus fez? Aí ele veio para nós, gentios. Vai falar, então eu vou para eles, porque eles estão mais abertos. E acreditem, o próprio povo de Israel, judeus, hebreus ali, que tinham os oráculos de Deus, o Velho Testamento, os grandes homens da Bíblia, Moisés, Elias, Eliseu, o rei Davi, gente, homens conhecidos, inclusive a lei hoje no mundo inteiro é regido pela lei de Deus que deu pelo intermédio do profeta Moisés, sabe, tudo certo e errado veio por Moisés, e a grande maioria mandou crucificar a Cristo, daquele povo, mas a verdade de Deus não muda, a verdade de Deus é para judeus, para gringo, para gentil, para japonês, para africano, para branco, para preto. Se você é um ser humano, a verdade é única e absoluta e ponto. Você que está me ouvindo aqui agora, seja do Brasil, fora do Brasil, você é um ser humano, você é feito de corpo, alma e espírito. E Jesus te ama, ele morreu por você, também acredite. Porque a palavra de Deus diz em João 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Deus não faz acepção de pessoas. Não acredite nesse negócio de que tem os escolhidos. Não, o escolhido é Cristo. O restante, o eleito é Cristo. Ou você crê em Jesus ou não. Quando você crê em Jesus, você faz parte da eleição. Mas você tem o livre-arbítrio, você pode escolher ou não. Mas Jesus morreu por você. Você também, em Cristo, está perdoado. Mas se você não aceitar, você vai ser condenado, não porque Deus quis te condenar, é porque você não aceitou a salvação. Então, o amor verdadeiro é esse, não é imposto. É dado a liberdade de você decidir o que você quer. E aí você faz aí as suas, né, a análise, faz seus exames. Veja que homem que você acredita, qual líder que você acredita. Coloca aí no chat. Você acredita em Maomé? Coloca aí. Você acredita em Hare Krishna? Coloca aí. Você acredita em Buda? Você acredita no pastor Juscelino Amorim, que sou eu? Você acredita no padre? Você acredita no Papa? Você acredita em quem mais? Pode colocar aí os homens que estão à frente. Você acredita no Davi? Coloca aí. Mas eu digo para você, se você confiar neles, tu vai ser condenado. Nenhum deles te salvou, muito menos eu. Só tem um que salva. E esse é Jesus Cristo.